Deus promete que os que temem, que nele creem, serão para ele um tesouro guardado especialmente. E eles serão poupados. Literalmente poupados. Chuco, dá para você colocar um texto aí de Apocalipse 3:10? Ele não está no script, mas eu me lembrei agora. É um texto também muito claro sobre isso. Por que guardaste a palavra da minha perseverança? Também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre todo mundo, sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. O que o texto está dizendo? Por que Deus vai guardar da hora? Deixa eu fazer uma pergunta. Qual a diferença entre guardar na hora e guardar da hora? Na hora significa que Deus vai te guardar no meio da tribulação, sim? E da hora, no grego é ektu, literalmente é tirar para fora. Eu vos guardarei da hora, da grande provação, da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. Aqui não tem dúvida que está falando da grande tribulação. Mas Deus está falando que vai guardar todo mundo. Quem que ele vai guardar? Porque guardaste a minha palavra. E aqui eu quero fazer uma afirmação, começar a fazer uma afirmação. E eu confesso a vocês que eu mudei a minha opinião, porque eu acreditava que todo crente, confesso, ia subir. Hoje eu não creio mais assim. E eu vou mostrar para vocês, com muitos textos na Bíblia, que o arrebatamento não é privilégio dos salvos. Você pode estar salvo e não ser arrebatado. O arrebatamento é um privilégio de quem guarda a palavra de Deus. E eu ouso afirmar que no dia do arrebatamento muita gente vai ficar surpresa, porque vai dizer: eu achei que eu ia subir e não subi. Por quê? E aí eu fiz de propósito, eu fui ler todos os textos da Bíblia que fala sobre a volta de Jesus e fala sobre guardar. Todos eles advertem que Deus vai levar somente quem está guardando a sua palavra, quem está vivendo a sua palavra. Então eu quero dizer para você, meu querido, você que me vê pela internet, se você está vivendo uma vida de pecado, achando que você vai ser arrebatado, eu estou te avisando, você não será arrebatado. Esta palavra hoje é para que você arrependa-se do seu pecado e deixe o pecado. Porque hoje, dentro da igreja, tem pecados iguais lá fora. E as pessoas estão muitas vezes confortáveis na igreja, achando que podem amar a Deus e continuar vivendo uma vida de pecado. Não é possível. Nós somos pecadores, sim, mas a Bíblia diz: se você anda em pecado, você não é nascido de Deus. Uma pessoa que peca e não sente o pecado, a tristeza do pecado, de duas uma: ou não se converteu, ou se converteu e está caminhando para a apostasia. Mas a promessa aqui é para quem teme ao Senhor, é para quem guarda a sua palavra. E aí alguém vai dizer: não, mas essa carta foi escrita para Filadélfia. Filadélfia é escrita para um outro período da igreja. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: em todas as 7 cartas do Apocalipse, quando o Espírito termina, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É plural, não é só para a igreja de Filadélfia, é para todas as igrejas, é para nós hoje. Todas as advertências são feitas para a igreja como um todo. Então, igreja do Senhor, acorda. Hoje é tempo de arrependimento. Se Jesus voltar hoje, será que você vai? A palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas não existe salvação sem arrependimento. E arrependimento é mudança de vida, é transformação de mente. Amém, igreja? Agora eu quero mostrar para vocês que o arrebatamento, em segundo lugar, é para os fiéis.
O que eu estou dizendo para vocês é que há pessoas salvas que não vão subir. Porque a sua salvação, basta você crer de verdade que Jesus morreu no seu lugar, você está salvo. Mas para subir, você precisa estar andando na palavra, guardando a palavra, sendo fiel à palavra. E eu quero mostrar alguns textos importantes para vocês. Saibam que o livro de Mateus, no capítulo 24 e 25, nós temos o chamado sermão profético, que fala sobre a vinda de Jesus. E eu vou ler para vocês primeiro os versículos 45 a 50. A parábola do servo fiel, diga fiel. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Um dos maiores seminários do mundo, Seminário Teológico de Dallas, um dos grandes escatólogos ou escatologistas afirma que este texto que fala de choro e ranger de dentes não está falando do inferno, porque o contexto não é do inferno, o contexto é da grande tribulação. Então, literalmente ele está dizendo que o servo que não está andando em fidelidade, que está dizendo: ah, meu Deus está esperando, o Senhor está esperando, está demorando demais, eu vou viver minha vida. E ele começa a viver uma vida de ébrio, de beberrão, espancando as pessoas. Está falando literalmente de um indivíduo que não anda segundo a vontade de Deus. Quando ele for encontrado e o seu Senhor voltar, ele não estará presente no arrebatamento da igreja. O segundo texto que eu vou falar para vocês está no mesmo sermão profético. Mateus capítulo 25, de 1 a 13. Essa é uma parábola que todos conhecem. Parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. A figura do casamento com Cristo, as bodas do Cordeiro, são os 7 anos de tribulação em que na terra o mundo vai estar vivendo um tempo de juízo, mas os que forem arrebatados vão viver as bodas do Cordeiro. E o texto aqui fala de 10 virgens, e portanto elas estavam preparadas para a vinda do noivo. E aqui, quando o noivo chega, 5 estavam preparadas com óleo nas lâmpadas. Eu mesmo no passado queria: não, as 5 virgens são Israel, as que são imprudentes. Mas o texto não fala isso, queridos. O texto diz que
todas elas tinham que estar preparadas. E o texto fala das bodas, as bodas do Cordeiro. Isso se refere ao casamento de Jesus com a igreja, porque na Bíblia Israel é vista como esposa do Deus Pai, mas a esposa do Deus Filho é a igreja. Então aqui o texto está falando claramente que a igreja vai ter muita gente que não se prepara para a vinda de Jesus. Quantos de vocês conhecem crentes que riem quando a gente fala do arrebatamento? Hoje existem pastores pregando contra isso. Pessoas dizendo, não, Jesus já veio uma vez, não vai voltar mais. Vai voltar porque Ele prometeu que vai voltar. E Ele disse, passarão os céus e a terra, e as minhas palavras não passarão. Então, igreja, estejam se preparando para a vinda do noivo, porque quando Ele vier, a porta vai se fechar para quem não estiver preparado. Mas que porta é essa? É muito clara. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1 de Apocalipse diz que eu vi uma porta aberta no céu, e uma voz como de trombeta diz, subi cá. A porta aberta é o arrebatamento. O arrebatamento acontece e a porta se fecha. Essas pessoas que aqui permanecerem, elas poderão se converter, ou poderão se arrepender, poderão. Só que agora não será somente crer para ser salvo. Nessa época as pessoas terão que perseverar na fé até quando tiverem que escolher entre a vida e a morte. Imagine você, se alguém puser uma espada na garganta de um filho seu dizendo, se você não negar a Cristo eu vou matá-lo. Que escolha você faria? Muita gente aqui ia dizer, eu ia negar, porque Deus ia entender. Não vai entender, queridos. A oportunidade é agora de você crer em Jesus e viver para Ele, porque quando Ele vier, aqueles que não estiverem preparando a sua vida para o encontro com o noivo não subirão. Amém?